Amém. Graça e paz, amados irmãos, vamos ler o Salmo 68. Salmo 68, dando continuidade à nossa meditação diária na palavra de Deus. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exaltam na presença de Deus, folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu, os céus gotejaram na presença de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos, porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte altíssimo é o monte de Baçã, serra de elevações é o monte de Baçã. Porque olham com inveja, ó montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos, racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: eu os trarei de Baçã, eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos cães tenham a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que procede os príncipes de Judá, em grande número os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis oferecerão presentes, reprime a fera nos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Amém. Nós lemos a palavra, o salmo inteiro é um propósito nosso, porque cremos que a proclamação da palavra, o ouvir a palavra, o meditar na palavra, fortalece, cura, restaura. Por isso nosso propósito sempre é assim. O Salmo 68, dentre tantos temas, nos fala sobre reconhecer a presença de Deus. É tão bom sentir a presença de Deus, é tão bom quando a gente ora, canta, ou quando a gente está num momento espiritualmente favorável, e a gente sente a presença de Deus, a gente sente o amor de Deus, é maravilhoso. Porém, irmãos,
A presença de Deus não é prioritariamente para ser sentida. A presença de Deus é para ser reconhecida e honrada. Porque nem todos os dias vamos senti-la. E quando nós não sentimos, Deus está presente. Precisamos reconhecer. Quando nós não sentimos, Deus está presente. Precisamos honrar a presença dele. Nós obedecemos, nós louvamos, nós andamos com ele, independente do que sentimos. A presença de Deus precisa ser reconhecida. Deus é onisciente, ele sempre está presente. Mas em alguns momentos ele manifesta a presença dele. Ele nos toca. O momento do louvor, o momento de uma palavra, o momento de uma comunhão, há uma renovação daquela experiência sensitiva. A gente percebe Deus de alguma forma, mas nem sempre é assim. E não precisa ser assim. Se nós limitarmos Deus apenas aos momentos sobrenaturais, nós estamos reduzindo a grandeza de Deus de maneira absurda. Porque Deus, ele se move o tempo todo. Ele é visto em toda a criação. Deus não é só o Deus do sobrenatural. Deus também é o Deus das coisas naturais. Se eu e você acharmos que Deus está presente ou mais presente apenas quando algo extraordinário acontece, nós estamos anulando 99% de tudo que a gente faz e vê e experimenta. Deus está aqui. Deus está com você nesse momento. A presença dele é real e precisa ser reconhecida. Jesus falou: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso inclui os dias bons e maus. Isso inclui nosso momento espiritual mais emotivo, como aqueles momentos que nós parecemos que estamos num grande deserto, não sentimos, até a fé fica distante e aparentemente contraditória, as dúvidas nos vêm. Deus está presente, reconheça a presença dele. Diante da presença de Deus, o Salmo 68 nos mostra pelo menos 3 situações. A primeira é que os inimigos, diante da presença de Deus, fogem e são derrotados. Versículo 1 e 2 diz: Deus se levanta, levanta-te, Senhor, e os inimigos são dispersos. Os inimigos fogem da presença dele, versículo 1. O versículo 2 diz que na presença de Deus o inimigo derrete como cera. Amado Deus, a presença dele é maravilhosa, e o inimigo não suporta. E os que não amam a Deus buscam fugir dele o tempo todo, se esconder dele, se escondem dele não indo a uma igreja, ou outros se escondem de Deus indo para a igreja, se revestindo, se travestindo, se mascarando de religiosidade. Mas nós precisamos entender que a presença de Deus é real e não devemos fugir, mas os inimigos fogem, e inclusive os inimigos espirituais. Não tenha medo de Satanás, porque a presença de Deus faz com que o inimigo se derreta como cera. Eles fogem. Por um caminho o inimigo pode vir sobre nós, Deuteronômio 28, vir contra nós, mas por 7 ele fugirá de nós quando estamos na presença de Deus. Segunda situação que o Salmo mostra, que na presença de Deus, todas as coisas, toda a criação estremece. Irmãos, é tremendo isso. Olha o versículo 8 do Salmo 68. A terra tremeu, os céus gotejaram na presença de Deus, o Sinai tremeu. Amado, a presença de Deus, ela é absoluta sobre todo o universo, sobre toda a criação, tudo treme diante dele. A presença de Deus, ela é tão tremenda que, se não fosse a graça e o sangue de Jesus, nenhum ser vivo estaria vivo, todos estaríamos mortos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. É a graça dele, é o sangue de Jesus. Quando Deus criou todas as coisas, para ele criar, antes de criar, ele já decidiu que Jesus viria morrer em nosso lugar. A Bíblia diz isso, tanto em Pedro quanto em Apocalipse, que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, a criação do mundo só foi possibilitada porque antes o Pai disse: o Filho vai ser morto para mediar, para possibilitar, para que todas as coisas venham a existir, porque a presença de Deus é gloriosa, tremenda, e deveríamos temê-la. A palavra de Deus diz que até os demônios temem, eles acreditam e estremecem, eles creem e estremecem. Toda a criação estremece. Às vezes a gente fica preocupado com grandes manifestações de violência, o poder humano, as guerras, os terroristas, mas a presença de Deus cobre tudo e todos. Se Deus fala, todas as coisas estremecem. Ele paralisa
Ele livra, por isso a Bíblia diz aí que Ele nos livra o tempo todo. Mas a terceira situação que o texto nos mostra é que a presença de Deus vai abençoar a todos que o buscam. E essa é a terceira situação que eu quero falar um pouco mais. Se a presença de Deus dispersa, afugenta, amedronta o inimigo, se a presença de Deus faz todas as coisas tremerem, ou seja, Ele é soberano sobre tudo e controla todas as coisas, os que o buscam experimentarão as mais ricas e copiosas bênçãos. Quem busca Deus não vai ter medo da presença dEle, mas vai temê-lo. Qual a diferença? O medo nos afasta, o medo distorce a imagem daquele que nós temos medo. O temor não é também ausência total de medo, e o temor também não é tratar Deus de qualquer maneira, pelo contrário. O temor é o medo, não de Deus, mas o medo de entristecer o Espírito Santo. É o cuidado extremo que temos ao buscar o Senhor, não querer desagradá-lo, não querer ofendê-lo. É como alguém que te apresenta um vaso muito antigo, muito valioso, e coloca diante de você, e você olha e tem medo, não do vaso te atacar, mas de você de alguma maneira trazer algum prejuízo. Nós precisamos temer o Senhor, não querer desonrá-lo, não querer entristecê-lo, não querer ofender a sua santidade. Por isso Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Mas na presença de Deus, quando nós o buscamos, nós vamos experimentar pelo menos 7 coisas que esse salmo nos mostra. Rapidamente. Primeiro, na presença de Deus, quem o busca vai experimentar plenitude de alegria. Olha o versículo 3, diz isso aí: os justos se alegram na presença, exultam, folgam de alegria. Quem busca o Senhor vai se encher da alegria dele. É fruto do Espírito. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Em segundo lugar, na presença de Deus, quem o busca vai ser cheio de louvor, vai se encher de louvor. O versículo 4 fala isso: cantem a Deus, cantem louvores ao teu nome. Quanto mais uma pessoa cheia do Espírito Santo fica, mais ela quer louvar, mais ela quer cantar. Ela não precisa ter uma voz bonita, ela não precisa ser um músico, ela tem um coração cheio de louvor, porque a presença de Deus impulsiona o coração a louvar. E os que amam dançar também dançarão para Ele com alegria, porque a presença de Deus nos alegra. Vamos dançar, louvar. Nós vamos adorá-lo com todo o nosso corpo, né? Terceiro lugar, a presença de Deus vai trazer acolhimento para quem o busca. Nós nos sentimos acolhidos, abraçados, confortados. Olha o versículo 5, nós nos sentimos consolados. O texto diz: pai de órfãos e de viúvas, juiz. É Deus em sua santa morada. Quem o busca, mesmo que tenha uma orfandade, mesmo que tenha uma viuvez, mesmo que seja alguém que sofreu perdas e dores, na presença de Deus ela é acolhida, curada de toda rejeição, abandono, tristeza, frustração. Ela se percebe acolhida e abraçada. A presença de Deus revela a paternidade de Deus. Nós nos sentimos filhos, amados, nós nos sentimos cuidados. Nós não estamos sós em nenhum momento. A presença de Deus, ela transmite paternidade, acolhimento, calor, é graça sobre graça. Em quarto lugar, a presença de Deus também traz aliança. Versículo 6 fala: ele faz com que o solitário more em família, liberta os cativos da prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Quanto mais cheio da presença de Deus, mais nós vamos querer ter vida em família. Nós vamos amar a nossa família, nós vamos amar a família de Deus. Nós vamos amar relacionamentos profundos, verdadeiros, genuínos. Nós vamos amar relacionamento. Quem ama Deus ama pessoas, ama gente, ama estar com as pessoas, não para tirar proveito apenas, né? Não para tirar alguma coisa delas, mas ama estar para compartilhar a vida, para amar as pessoas, para ter paciência, porque relacionamento exige paciência, humildade, perseverança. Ela não desiste de se relacionar. Só os rebeldes se isolam e se tornam estéreis. Quantos rebeldes hoje que se isolam da família, às vezes estão na família, mas não se relacionam, são isolados, porque não estão cheios da presença de Deus. Quem busca a presença de Deus vai amar relacionamentos ilegítimos, verdadeiros. Deus faz com que o solitário more em família. Em quinto lugar, a presença de Deus traz restauração. Versículo 9: chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela estava exausta, tu a restabeleceste. O fato de sermos do Senhor, sermos herança de Deus, não significa que em alguns momentos vamos nos sentir exaustos, vamos cansar,
vamos ter fardos. O texto diz que andando com Deus, Ele mesmo trata de mandar uma chuva nova sobre a nossa vida, nos restabelecer, nos restaurar. Por isso quem anda com Deus não está isento dos momentos de sequidão, mas ele está debaixo da promessa da renovação e restauração que há em Deus. Ele nos restabelece. Então, amado, estamos passando por momentos difíceis, se alguns estão, isso não significa que você não está na presença de Deus, mas você não deve ser tomado por um espírito de incredulidade, de apatia, de murmuração, mas sim crer que o Senhor vai te restabelecer na presença dEle, a sua alma será restaurada. Em sexto lugar, na presença de Deus, a provisão. Versículo 10. Aí habitou o teu povo em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Amado, quem anda com Deus tem a provisão de Deus. Para todo propósito de Deus tem provisão. A Bíblia diz que o justo jamais será desamparado. Muitas vezes nós sofremos consequências de escolhas erradas nossas. Por isso que a gente às vezes passa por aperto e temos que confessar o nosso erro e não culpar os outros. Porque quem anda na presença de Deus terá a provisão de Deus. Terá de Deus o sustento, Deus vai trazer. Ele não vai suprir as nossas ambições, mas Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Há momentos que Deus vai nos dar o suficiente. Deserto não é um lugar onde falta tudo, deserto é um lugar onde Deus nos dá o suficiente. Ele tira às vezes, permite que a gente não tenha às vezes confortos ou coisas a mais. Ele nos leva às vezes a momentos assim, para que Ele seja a nossa única riqueza, a nossa maior provisão, porque Deus é a nossa provisão. A presença de Deus traz provisão. E em último lugar, a presença de Deus traz libertação. Versículo 19, diz assim, olhe na sua Bíblia, Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Versículo 20, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está ao escaparmos da morte. O que o texto está dizendo é que a presença de Deus liberta-nos. Mesmo andando com Deus, em alguns momentos, algumas coisas tentam nos aprisionar. Algumas coisas, lá em Hebreus fala que nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Há coisas que não são pecados, mas vão se tornando pesos. Ocupações exageradas, ativismo, excesso de entretenimento, às vezes perdemos tempo demais em coisas que roubam a nossa força, nossa concentração, e só pesos e pecados. Deus é libertador. Se buscarmos a presença de Deus e buscarmos ouvi-lo, porque o ouvir o Senhor é essencial, não é apenas buscá-lo para falar. Quando a gente começa a ouvi-lo, Ele vai nos libertando das cadeias, Ele vai destrancando algumas algemas, Ele vai nos tornando livres, porque Deus nos chama para a liberdade, para ser livres da tirania, da urgência, livre das coisas deste mundo, livre até mesmo do controle que as bênçãos às vezes começam a ter no nosso coração, porque coisa boa enche o nosso coração, mas na presença de Deus a libertação, nós somos livres para amar, livres para adorar, livres para caminhar, livres para fazer a vontade dEle, livre para poder desembaraçar os pés, para caminhar mais rápido, carregando conosco, calçando o evangelho da paz, ou seja, experimentando a paz que excede a todo entendimento. Nós andamos de maneira livre. Nós precisamos andar assim com o evangelho da paz. Nós programos a paz que precisamos experimentá-la, sem culpa, sem acusação, libertos. A presença de Deus traz libertação do domínio do pecado, libertação das tentações contínuas, porque seremos tentados, mas libertação da mente, da alma, libertação da amargura, libertação do sentimento de não estar sendo aceito, da rejeição, que é orgulho. Ou você não sabia ainda disso? Tanto a rejeição como a pessoa que se sente melhor do que os outros são duas faces do orgulho. Nós precisamos ser libertos, amado, dia após dia. O texto diz que Ele vai nos libertar dos nossos fardos. Jesus em Mateus 11 diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Ele não alivia apenas porque você orou. Ele diz, aprendei de mim, tome sobre vós o meu jugo, ou seja, caminhe lado a lado comigo, o meu estilo de vida vai te libertar de jugos desse mundo.
Tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendendo com Jesus, nós vamos andar na liberdade. A presença de Deus é assim. Que nós possamos experimentar cada dia mais essa intimidade com a presença de Deus. Não apenas quando sentimos, mas todos os dias reconhecendo a presença dEle. E nos quebrantando dia após dia, para que a presença de Deus esteja nos transformando. Porque quanto maior o quebrantamento, quanto mais profundo o quebrantamento e o mais profundo o temor, mais profundamente seremos cheios da presença de Deus viva. Não apenas emoção, mas a presença de Deus nos enche na medida que nós nos quebrantamos, nos humilhamos, nos arrependemos, confessamos as nossas fraquezas. A presença de Deus não é para nos emocionar, a presença de Deus é para nos transformar, nos tornar mais semelhantes a Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. A minha oração nessa manhã é que o Senhor nos livre de todo engano, que não venhamos a limitar a tua presença aos nossos sentimentos, aos momentos de dons, aos momentos onde estamos percebendo as tuas bênçãos de maneira mais visíveis. Pai, nós queremos orar nessa manhã que o Senhor aumente em nós a consciência da tua presença. Nós queremos reconhecer a tua presença e honrá-la todos os dias e horas da nossa vida, porque o Senhor é presente, a tua presença é real. Tu és Emanuel, Jesus, tu és Deus conosco. E eu oro para que nós possamos desfrutar dessas maravilhas da tua presença em nossa vida diária, de maneira real, legítima, e assim possamos refletir, porque a tua presença nos leva a brilhar, a refletir a tua glória para vidas, famílias, cidades e nações. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.